podcast Dia de Conversar, porque a mulherada gosta de falar. Aí já tem até uma situação aqui, Marisa, que está em votação aqui nos bastidores do podcast, que em vez de chamar a conexão delas, vai ter que chamar as faladeiras, porque pensa uma mulherada que gosta de conversar. Toda hora chega mulher que gosta de conversar. Além da gente que gosta de conversar, ainda recebe as amigas, as parceiras que gostam de estar aqui conversando. Mas por quê? Porque as histórias são interessantes. E hoje, mais uma história interessante. Para você que chegou agora, não se esquece aí, ó. Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta. Nós estamos próximos aí de bater a meta dos 1.000 inscritos. Marisa já se inscreveu, já fizemos aqui a inscrição. É fácil, gente, só entrar lá, a conexão delas, se inscrever. A gente agradece. Bem-vinda, Marisa. Muito obrigada. Chegou recebendo um cafezinho da hora já, né? Nossa, adorei chegar aqui já com esse acolhimento todo, cafezinho da hora, xícara toda personalizada, caneca personalizada, todo esse acolhimento faz a diferença, né? Com certeza. E aqui eu gosto muito desse nome, conexão, tá? Porque nós estamos aqui numa conexão, sempre, vamos nos conectar a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, acho isso bem importante. As faladeiras que se conectam, né? Então, vamos deixar a conexão que tá bem... se conectam, tá, exatamente. É verdade. E aí, Marisa, conta um pouquinho, quem é a Marisa? Pois é. Olha, eu quero te agradecer imensamente esse convite, fiquei bastante feliz, acompanho um pouco a sua história, né? Vejo assim, esse grupo todo que está junto com você, essas mulheres aguerridas, que sempre buscam o crescimento. E a minha história não é diferente, né? Eu comecei desde muito nova, né? Vou resumir assim minha vida. Só uma hora, Carla? Que pode ou pode mais? É só uma hora. A Carla só deixou uma hora, Marisa. Só uma hora, mas assim, eu desde muito nova comecei a trabalhar, né? Eu sempre falo, até coloquei, eu tenho sou coautora de vários livros, eu conto a minha história, que eu era uma menina assim muito feliz, uma infância muito feliz, né? Somos em 4 filhos, né? E meus pais muito presentes, aquela vida linda, maravilhosa, minha mãe, meu pai, papapá. E quando eu entrei na adolescência, aos 13 anos, já levei o primeiro golpe da vida, né? Perdi o meu pai repentinamente, ele ficou uma doença muito rápida, quer dizer, você tá entrando na adolescência e o seu mundo já desmorona, fala, epa, aí você tem que mudar toda a sua forma de viver, embora eu fui assim muito abençoada por Deus por ter uma mãe maravilhosa, né? Então minha mãe foi mãe, pai, uma mulher forte, uma mulher dinâmica. E daí, de onde veio a minha inspiração? De onde veio a minha força? Da minha mãe. Porque ela teve que ir pro mercado mesmo sem ter conhecimento, se reinventar. E minha mãe sempre teve assim uma veia empreendedora sem saber disso, porque até então ela era dona de casa. E ela começou a fazer balas de coco, vender balas de coco, fazer bolos, fazer assim uma série de coisas. E a gente, né, todos filhos menores de idade. Então essa mulher foi me inspirando, minha mãe foi me dando aquela força, foi assim, meu espelho de vida. E aos 16 anos entrei pro mercado de trabalho, onde eu morava no interior de São Paulo. Eu sou de Barretos, interior de São Paulo. Uau! Olha, se o Hugo souber disso, que essa mulher é de Barretos, já vai falar assim, vamos lá visitar lá a tua terra, tua cidade natal. Então, é isso, né? Então até essa força da mulher barretense, né? Do povo barretense, que é muito de luta, de conquistas, né? E daí eu já entrei pro mercado de trabalho formal e trabalhei por muito tempo. Eu entrei assim também sem conhecer, sem saber nada, e me tornei, até fui o cargo maior que existia dentro da empresa que eu trabalhei, até que eu fiz a opção, através de convite, de vir para Mato Grosso. E vim aqui numa expectativa de vida, de estudo, de crescimento, e foi uma das melhores escolhas que eu já fiz. Então eu moro aqui em Cuiabá há quase 30 anos, sou cidadã mato-grossense, sou cidadã cuiabana e tenho muito orgulho de pertencer a essa terra, que assim como vocês me acolheram muito bem, Cuiabá me acolheu muito bem, né? E as portas foram se abrindo, os trabalhos foram se abrindo, e eu me formei aqui. Eu já tinha todo o conhecimento, mas não tinha formação acadêmica, né? Então me formei aqui em Mato Grosso. Sou jornalista, com especialização em marketing. E aí foi desvencilhando meu trabalho profissional, né? E crescendo bastante nessa área. Mas sempre pensei, né? A gente precisa fazer sempre algo mais. Acho que o trabalho, principalmente a comunicação, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Da verdade, da transparência, mas eu queria algo mais, eu queria assim, algo segmentado.
Então, no final da década de 90, em 97, nós fundamos o primeiro jornal feminino do estado de Mato Grosso, o jornal Rosa Choque. Então, já tem tudo a ver aqui o Rosa, né? Você vê que o Rosa tá sempre me acompanhando. O Rosa é um estilo de vida, as pessoas não entendem, as pessoas que gostam, é um estilo de vida, vocês não eu posso afirmar isso. Aí, viu? Tá? Especialista. Então, assim, entrei para a sociedade, né, da Estúdio Press com a Sueli Batista, que é minha sócia até hoje, e ela tinha um projeto do jornal Rosa Choque. E então a gente fala assim que nós fomos as mães do jornal, porque ela trouxe o projeto, eu coloquei a ação. Eu sempre tive assim esse gosto muito, né, do relacionamento, da conexão, da área comercial, e colocamos o jornal. Então ele foi assim o primeiro jornal de mulheres arrojadas, né, ousadas, porque naquela época não era isso tão comum, não existiam tantas mulheres assim à frente dos seus negócios, principalmente nessa área. E daí tem mais, nós somos o primeiro jornal online, o primeiro jornal a entrar na internet, e isso a gente tem isso já comprovado com matérias, que o Diário de Cuiabá na época fez uma matéria com a gente, porque ela achou assim uma coisa inusitada. Imagina que não existia nem a internet, era discada, era assim, a gente vê como era o primeiro jornal na internet há quase 30 anos, você até ri, né? Que era muito aquela coisa redondinha, ali quadradinha, aliás, que não tinha nada de você se interagir, enfim. Então começamos a trabalhar com o Portal Rosa Choque. Então esse lado rosa, esse lado de trabalhar com o feminismo, com o feminino, foi cada vez mais aflorado, e nós entendemos a necessidade da segmentação. E fizemos também o primeiro congresso da mulher no terceiro milênio, isso em 99. Então assim, é uma coisa de vanguarda, de ousadia, de um momento sempre muito onde não existia as associações, onde não existia esse apoio que nós temos hoje. E claro que isso foi um trabalho que não foi fácil, como nenhum trabalho mas assim, eu sempre falo que o trabalho, ele é árduo, mas ele é ao mesmo tempo prazeroso. E você tem que se jogar, você tem que gostar, você tem que ter paixão. Eu sempre tive muita paixão pelo meu trabalho. Mas, dentro dessa linha, a gente precisava de fazer algo mais. O que você quer deixar, né, verdadeiramente aqui, passando por esse plano, o seu legado? Então, nós começamos a trabalhar com o feminino mais na forma voluntária. E em 2001, nós fundamos a BPW, que é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, que é uma associação internacional. A Sueli foi a fundadora, eu a cofundadora, e nesta época eu já fui convidada para ser diretora da Associação Comercial. Imagina, não tinha mulheres, era um mundo muito dos homens, né? E então você vê como a gente já começou a falar, meu Deus, eu tenho que seguir essa linha, porque o universo está me mostrando que a gente está no caminho certo. E aí fiz assim inúmeros projetos voluntários através da BPW Cuiabá, da BPW Brasil, do qual eu fui vice-presidente por 2 ou 3 gestões. Então, assim, muitos trabalhos em nível nacional, em nível local. Isso foi me dando uma experiência muito grande e entendendo o tanto que nós mulheres precisamos de nos unir cada vez mais, o tanto que nós mulheres precisamos de nos ajudar verdadeiramente, porque às vezes a gente vê muito discurso diferente da realidade, às vezes não há congruência entre o falar e o fazer. Então isso foi me despertando cada vez mais para fazer mais e melhor pelas mulheres. E o trabalho foi crescendo, tanto na área social quanto na área do empreendedorismo, que eu gosto muito, eu acho muito importante o empreendedorismo, né? Muitas pessoas falam, mas e o social? Você não tem que ajudar a mulher, você tem que apoiar, você tem que ensinar, você tem que dar o conhecimento para ela ter a própria vida. A mulher não pode ser dependente nem de outra mulher, nem de ninguém, né? Exato, perfeito. Então, fomos trabalhando nesse sentido. Porque senão a gente tira, né, a situação. É interessante esse ponto que você está trazendo, né? Muitas mulheres buscam, né, a BPW, buscam outros projetos, outros movimentos, assim como aqui o Conexão, muitas vezes porque elas precisam desse suporte para elas se reerguer, para recomeçar, se reinventar. Aí se ela sai lá, às vezes, vamos trazer uma situação que é muito comum, da dependência lá emocional, do companheiro, do parceiro, que é muito normal hoje acontecer. Aí tira a dependência de lá e coloca em cima de um projeto, também já
trocou 6 por meia dúzia, né? Exatamente. Muitas vezes. E não é sobre isso, né? É sobre a mulher realmente olhar pra dentro e falar assim, eu dou conta, eu consigo. Exatamente. Então a gente trabalha, né? Trabalhou muito nisso. Então assim, fiz projetos desde campanhas de doação de sangue, uma campanha que tá aí, né? Na rede esse mês, porque é no mês de agosto e setembro que acontece, uma campanha que foi criada até pela própria Sueli aqui, que hoje é uma campanha nacional, sou doadora de vida, que é de doação de sangue, porque a mulher doava só 3%, era só 3%, por quê? Engorda, menstrua, não sei o quê, e não é nada disso. Então hoje ela já equipara a doação masculina. Aí tivemos o projeto de empreendedorismo, inclusive a BPW foi premiada em nível nacional pelo projeto de empreendedorismo que criei aqui na minha gestão. São coisas assim ousadas, porque sempre você fala, por exemplo, de lançamento de moda, de coleções novas, e eu fiz um desfile maravilhoso com todo o glamour de liquidação, porque as mulheres precisavam de colocar o seu estoque para fora, aquela coisa. Então foi assim, ideias inusitadas e sempre trazendo as mulheres juntas. E foram assim 2 décadas de muito trabalho e sempre focada nesse voluntariado associado e caminhando junto com o meu trabalho laboral, obviamente, né? Sim. E fiquei muito feliz quando você fala assim, olha, deixei meu legado, cumpri minha missão. A gente nunca sabe quando a missão da gente está cumprida, né? Eu falo assim que a nossa missão vai estar cumprida quando realmente a gente for chamada para o plano superior. Antes disso, a gente está sempre em evolução, em crescimento. E daí, o ano passado, era um desejo nosso criar o Conselho da Mulher Empresária na Associação Comercial. Já existe assim, em muitas associações no Brasil afora, você entendeu? Mas aqui, por uma razão ou outra, nunca caminhava, enfim. Eu falo que é porque não tinha o momento certo, não tinha a hora certa. E a hora certa chegou. E o ano passado o presidente me convidou, falou, Marisa, eu quero te convidar para presidir esse conselho, pelo seu know-how, pela sua experiência, pela sua expertise e principalmente pelo seu amor à causa, né? Que você tem que gostar muito. E eu adoro esse trabalho, eu adoro trabalhar com mulheres, eu adoro esse movimento. E eu aceitei esse desafio. E quando eu achei que estava já deixando meu legado, estava concluindo minha missão nesse sentido, recomeço uma nova missão extremamente gratificante. Então, ano passado nós começamos a fazer esse movimento. E no dia 30 de abril desse ano, no Dia da Mulher no Brasil, nós fundamos o Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial Empresarial de Cuiabá. Uau, viram aí, né, gente? Tem história aí, né? E o legal, interessante do que propõe esse momento aqui é vocês conhecerem a história por trás, muitas vezes, de coisas que a gente não conhece, né? Eu estava falando aqui um pouco antes que muitas pessoas colocam uma distância para conosco que não existe, né? Ontem de manhã eu estava recebendo uma pessoa aqui e ela falou, falam isso, me falaram aquilo sobre você, e aí eu fiquei com vergonha de perguntar, eu te vi tal dia em tal lugar e não fui falar com você. Eu falei, mas por que você não foi falar comigo, né? E a gente adora conversar, a gente adora receber as pessoas, e às vezes até a gente chega meio quietinho observando o movimento todo, mas a gente quer estar ali para ouvir as histórias dessas pessoas, as histórias das mulheres, né? E cria-se uma distância muito grande, mas é uma distância que não existe, porque tá todo mundo na mesma luta. Eu acho que você falou uma coisa incrível. O dia que não tiver mais luta, nós vamos embora, né? Porque enquanto estamos aqui nessa terra, a gente tem coisa para ser feita, coisa para ser resolvida, pessoas para estarem conosco de alguma forma, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas para que serve uma associação? Para que serve o conselho? Para dar voz à sua necessidade. Exatamente. Às vezes você, mulher, vou te explicar como é que funciona. Às vezes, mulher, você tem lá, você participa de uma associação, de uma organização, não importa. O que você vai chegar para a pessoa que lidera, a pessoa que é responsável, e falar assim, olha, eu tô tendo dificuldade em tal área. E aí, o que acontece? Uma outra pessoa também chega e fala que está tendo dificuldade naquela área. A pessoa que está ali na liderança, na gestão, na organização, fala assim, olha, nós estamos tendo, já tem uma segunda ou uma terceira recorrência de situações com as mulheres nessa situação. Aí, essas pessoas que estão ali nesse cargo de liderança de confiança, leva isso para trazer uma solução, muitas vezes dentro do próprio grupo, que é o que acontece aqui no Conexão. Se o próprio grupo não consegue, a gente vai para outros movimentos que são maiores, né? E é isso
que as pessoas precisam entender da importância de você fortalecer. Muitas vezes, gente, não é o Conselho da Mulher, não é o Conexão, mas às vezes é no seu bairro. Sim. Às vezes é na sua cidade, que muitas vezes, né, Sim. estamos ouvindo de outros lugares. Você quer se conecte, fortaleça os movimentos que existem das suas causas, para que essas causas sejam ouvidas. Eu sempre falo isso, Vivi, eu acho muito importante essa colocação sua, porque aquilo que eu disse, né, nós temos sim que pensar no nosso trabalho laboral, é nosso ganha-pão, é a nossa maneira da gente nos manter, né, na vida, e quem não quer prosperar, ter sua casa sim. própria, seu carro bom, viajar, que faz tão bem, fala que viajar faz bem, né? Terapêutico, né? Faz bem pra alma, pro corpo, pra mente, enfim. Então, e tudo isso através do trabalho, obviamente. Sim. Mas nós conseguimos sim, e eu falo isso por experiência, de mais de 20 anos de trabalho voluntário, nós conseguimos trabalhar o laboral com o voluntário. Com certeza. É só você dosar o tempo. Claro que vai ter um momento, como agora, eu presidindo o Conselho da Mulher, o meu tempo tem que ser muito mais pro voluntariado. Por quê? Nós estamos começando, nós temos 4 meses aí, então você tem que ter uma dinâmica muito maior, você tem que ter um envolvimento muito maior, mas isso são dosagens. Ora você tem um evento ali, que eu trabalho muito, né, com evento, com comunicação, com divulgação, na parte de assessoria de imprensa, é aquilo ali que você tem que focar. Então tudo é equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio na vida, mas nós não podemos deixar de participar desses movimentos voluntários, que é extremamente importantes. As mulheres que estão aqui, né, nos ouvindo, nos assistindo, devem entender sim, de procurar se engajar nesses movimentos. E movimentos, eu sempre falo, que tem a ver, inclusive movimentos online, porque muitas das vezes se perdem nas redes, que entra em tudo, quer ver tudo. Não, você tem que ver o que tem a ver com o seu negócio. Com certeza. Perfeito. Então, assim, eu sou da área ambiental, você tem que procurar quantas instituições tem com esse foco. Eu preciso estar junto com esse movimento das mulheres, independente da minha profissão, porque a gente tem que estar se fortalecendo, porque é isso que faz a Conexão, isso que faz o Conselho, isso que faz a BPW, é unir mulheres independente das profissões. Mas tem os outros movimentos focados nos seus segmentos. Então, as mulheres precisam disso, porque as necessidades coletivas geralmente são as mesmas. E as buscas e as resoluções coletivas que impactam na nossa vida profissional e pessoal. Então, isso é extremamente importante. E claro que nós, na liderança, vamos detectar isso. Então, agora no Conselho, nós trabalhamos exatamente isso como você está falando. Fizemos, né, toda essa busca, porque o Conselho da Mulher Empresária, até para vocês entenderem, vocês que estão, né, nos acompanhando aqui, é um órgão consultivo da própria Associação Comercial. Então nós somos como se fosse um braço, como se fosse um plus para a associação comercial. Sim. Porque a associação já oferece uma série de benefícios para seus associados. E esse é um upgrade. Porque a mulher, ela tem necessidades diferentes. A mulher empresária, principalmente. Eu sempre falo da jornada dupla, tripla, das questões trabalhistas, da questão da intuição. Uma série de coisas que a mulher é muito diferente na gestão da sua empresa dos homens. Então nós precisamos de ter trabalho, nós precisamos de ter propostas, nós precisamos de ter movimentos focados na mulher empresária. Por isso que nós fundamos dentro da associação, por isso que esse movimento é da associação e trabalha só com as mulheres. Então nós fundamos, como eu te falei, né, no dia 30 de abril, que é o Dia Nacional da Mulher, que tem uma história maravilhosa por trás, né, desse dia. Foi assim um dia bem pensado, que são mulheres aguerridas, guerreiras, né, como a Jerônima, que deu que foi toda a homenagem no dia 30 de abril a ela, e buscamos dentro da própria associação quantas mulheres ali nós temos hoje empresárias, quantas mulheres nós temos aqui em Cuiabá, quantas mulheres nós temos em Mato Grosso, e cadê essas mulheres? Então nós trabalhamos a mulher que ela está ou junto com o marido, o companheiro, ou amigo, não importa quem está com ela na sociedade do seu negócio, ou empreendedor individual. Importa que ela tenha uma formalização. E por quê? Nós sabemos que a mulher, quando ela começa o empreendedorismo, grande parte começa da maneira já formal, fazendo o seu CNPJ, a sua empresa, outras não. Porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos problemas, a gente sabe dos deveres e direitos, né? Mas a gente sabe também que quanto mais formalizada você é, mais ascensão você consegue. E é dentro daquilo que nós falamos, muitas vezes é a falta de informação. Mas eu vou abrir minha empresa, eu vou lá na junta comercial e depois só vou ter que pagar conta. Não é assim. Você precisa de se informar. Mas se eu for me informar com um contador, com um advogado, eu tenho que pagar. Tá, mas tem uma associação comercial para isso. Tem o Conselho da Mulher para isso, para orientar os empresários de maneira geral. A associação comercial, nós estamos falando aqui
aqui do Conselho. Então, o Conselho nasceu com esse objetivo de empoderar e de apoiar as mulheres empresárias, independente do tamanho do seu negócio. Marisa, eu estou começando, eu tenho um carrinho de brigadeiro, né, que é uma delícia. Ótimo, tá? Para você poder atender uma festa, se você não emitir uma nota, você não vai poder participar de uma carta convite de alguma coisa. Como que faz? Exato. A gente orienta. E uma coisa bem interessante que eu gosto de conversar aqui no Conexão, acredito que seja uma fala que a Marisa já deve ter ouvido muito, muito por aí. Muitas pessoas, elas pensam assim, mas eu tenho tenho um objetivo de vida, eu tenho um propósito de vida, eu tenho meu negócio aqui no meu espaço, ou na rua mesmo, em algum lugar. Só que esse espaço, para mim hoje, ele é o suficiente. E aí eu já vi mulheres chegar e falar assim, não, mas o meu negócio ele é pequenininho. Gente, o seu negócio, ele é do tamanho daquilo que o seu coração deseja, que acalenta teu coração, porque muitas vezes a pessoa fica falando assim, não, para mim entrar num lugar desse movimento, eu já vi muitos desses depoimentos aqui. Então, hoje meu nome é fulana, aí eu vendo assim, mas um dia eu ainda vou ser grande. Aí eu falo bem assim, amor, você já é grande. Porque muitas vezes você não precisa, esse ser grande é um desejo do seu coração, é uma comparação com o negócio do outro. O que é esse ser grande para você? Porque muitas vezes a mãe, ela cria um trabalho e nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Muitas vezes ela decide empreender num momento ali dentro da casa para ela ter qualidade de vida com o filho dela. Ela não tá querendo ter uma empresa gigante naquele momento, não tá querendo ter o paraíso, eu falo que é individual, né? Para ela, o paraíso ela já vive, porque ela pode hoje vender uma coisa e estar com o filho dentro de casa, dando qualidade de vida. De uma maneira formal. De uma maneira formal e leve. Exatamente. Não precisa ser pesado, não precisa ter essa cobrança. Não, de jeito nenhum. Que nem lá no Conselho, né? A gente trabalha bem dentro disso que você está falando. Sim. São as necessidades coletivas. Sim. E nós não trabalhamos o individual, só que a necessidade coletiva é sempre da maioria. E para trabalhar de uma forma assertiva desde o primeiro momento, logo no nosso primeiro encontro, que a gente faz encontros mensais, que esses encontros mensais são tão necessários porque a conexão humana, ela faz toda uma diferença, né? Nós sofremos com isso na época da pandemia, o distanciamento, nós vimos tanto, né? Que nós precisamos desse contato, né, humano. E então nós temos os nossos encontros mensais. E nesses encontros, claro, que a gente adora fazer foto, bater papo, se abraçar, mas também trazer informações bastante importantes. Importante mesmo. E daí nós temos uma pesquisa logo no primeiro encontro. Quais são as principais necessidades? E ali o que a maioria respondeu é aquilo que nós vamos trabalhar de imediato. Então nós tivemos assim, a maioria, o problema financeiro, que a maioria não sabe como fazer a gestão financeira da sua empresa, mistura o financeiro pessoal com o profissional, não sabe às vezes, muitas vezes, o que é fluxo de caixa, como adquirir, enfim. Sim. E nós então oferecemos tudo isso, toda uma consultoria, todo um treinamento, toda uma orientação. Nós estamos trabalhando esse semestre nessa questão que foi o primeiro pilar apontado por elas. E nós temos um apoio assim fantástico do Sebrae nesse sentido. Então nós temos assim consultores especializadíssimos que vão lá falar conosco sobre isso. Então a gente vai assim trabalhando o mês a mês, não só esse assunto, mas a gente vai colocando ele como prioridade e tá dando assim um super resultado. Eu até fiquei assim, muito surpresa no nosso último encontro, que nós falamos sobre fluxo de caixa, mas foi o consultor do Sebrae, ele levou de uma forma tão leve, um assunto tão pesado, e as mulheres não queriam ir embora, queriam aprender aquele desejo. Então isso é muito legal. E ali quem tem empresa, era uma empresa grande, era uma empresa pequenininha que está começando, porque a necessidade, o aprendizado, eu até conversei com uma que já está no mercado há quase 30 anos, ela falou, Marisa, aprendi tanto aqui, então, isso é gratificante. Então a pessoa que está começando não tem que se sentir pequena nem nada, como você falou, é do tamanho do negócio que ela quer, mas ela precisa fazer de uma forma assertiva, para ela não ficar dando murro em ponta de faca, para ela poder ter resultados, bons resultados com um negócio pequeno. E daí você sabe que desse último encontro nosso saiu o desejo delas de uma oficina mais focada só na área financeira. Então olha que bacana, então a gente vai estar programando uma oficina de um dia todo, de meio período, só para poder dar essa orientação. Então qual que é a necessidade? Exato. É de todas, você entendeu? Porque às vezes você, como você colocou, elas querem ter um negócio pequenininho ali, trabalhar junto com dentro de casa, cuidar do seu filho, ótimo, mas aí você faz coisas, faz uma gestão de forma organizada, você faz uma gestão financeira totalmente fora do contexto
contexto, você sofre, você não tem o resultado esperado, você se frustra. Então não, você pode ter essa leveza e tudo que é junto com o coletivo é muito mais fácil. Com certeza. Então a gente tem esse trabalho e orientando as mulheres, porque nós temos aqui, vivendo no Brasil, estima-se 10 milhões de mulheres empreendedoras, né? E quando se fala empreendedoras, fala mulheres formais, que têm o seu CNPJ. Desde que sejam MEI, né, as micro, empreendedora individual, as sócias, não importa. E aqui em Cuiabá nós temos 236 mil mulheres que estão no quadro associativo. E onde estão essas mulheres? Quantas mulheres precisam do nosso apoio? Quantas mulheres precisam estar conosco? E muita gente, né? Então é isso que nós buscamos, é isso que nós fazemos. Então até para quem está nos ouvindo, aqui nos assistindo, que tem o seu negócio, vem participar conosco. E aí é exatamente o que você falou, não tenha medo, não ache que você é pequena, que não pode, que não dá conta, que não é para você. Muito ao contrário, muito ao contrário, venha somar com esse movimento, venha somar, porque a gente usa o nosso slogan que você faz parte desse movimento. Sim. Então venha somar para você poder crescer, prosperar e se empoderar. Porque quando o nosso negócio cresce, nós pessoalmente, né, crescemos, porque não dá pra você desassociar o profissional do pessoal. Você caminha junto. Então isso mesmo. É muito bacana. Eu tô assim muito feliz com esse desafio. Tem dado super certo, sabe? É desafio mesmo. São assim encontros desafiadores, trabalhos desafiadores, projetos desafiadores. Mas como eu sempre falo, são extremamente gratificantes. E cada um deles na sua vida, né, Marisa? Você olhando pra trás, assim, avaliando, né? Como se fosse cada um deles, né? No determinado momento que aconteceu pra você, a cabeça que você tem ou tinha no momento que você foi vivendo, tem uma parte da Marisa que estava vivendo um processo. Sim, certo? É um processo de evolução constante. Exato, é muito interessante, porque muitas vezes a dor que a gente vive, gente, isso é sério, é a dor, é o que a gente vive e pratica com as pessoas, não é diferente, né? Eu sempre falo que ninguém pode ensinar e ninguém pode querer passar pra frente uma coisa que ela ainda não viveu. Sim. Em alguma coisa que você ainda não tenha passado na vida. Mas é justamente isso que eu falei no começo. Por que o presidente Jonas, né, que eu sempre agradeço muito, eu quero deixar aqui registrado, no presidente Jonas Alves da Associação Comercial, que me fez esse convite. Eu sempre agradeço ele, que é um homem de visão, porque se ele não tivesse essa visão de querer colocar, de fundar o Conselho da Mulher, a gente não teria o conselho. Então ele que teve essa visão, eu falo que é uma visão bem ousada, e vamos junto e vamos dar voz para as mulheres aqui dentro da associação, mais do que já tem, porque elas tinham naquele contexto, né, muito sem muita expressão. Então não vamos dar voz. Então eu agradeço imensamente ele, né, a ter essa visão, ao convite, a confiança, né, que colocou em mim. Então assim, sempre eu faço questão de ressaltar, porque a gente tem que caminhar juntos, né? Ninguém vai ser mais nem melhor do que homem nem do que mulher. Sim. Nós mulheres não somos uma melhor do que a outra. A gente está num cargo de liderança hoje, amanhã outra vai estar aqui, porque eu sempre falo que líder que não forma líder não é líder. Sim. Então hoje eu estou, né, fazendo esse trabalho, amanhã outra liderança vai estar aqui. Com e assim como foi na BPW, hoje eu vejo, né, a BPW desde que eu fui presidente há 10 anos, já passamos por mais 2 ou 3 presidentes, e eu vejo ela segue prosperando. Ela não está prosperando hoje, ela está prosperando desde quando ela foi fundada em 2001, e ela segue. Então a gente fica feliz com isso, assim como vai ser o conselho. Então eu agradeço muito, né, a ele, que teve essa visão. Eu gosto de deixar isso bem registrado. Que bom. E é bacana, né, a gente entender que esse movimento, o movimento é visto, né, com bons olhos. Sim. E também incentivado, né, por outros movimentos, né, porque também quando a associação, que ela é centenária, né, a Associação Comercial 112 anos, né, acho muito legal. Eu acho, toda vez que eu vou lá, eu fico assim, sempre, não tem uma vez que eu não vou lá, que eu não fico olhando aquela história deles, assim, que eles fizeram numa parede, né, desde quando começou, tudo que aconteceu. E eu acho isso muito incrível, porque quando alguém tem uma ideia de alguma coisa e aquilo ali começa e de repente vira um legado. Quem começou lá atrás não tá mais aqui hoje para viver, né? Sempre falo assim que a árvore que você planta, não necessariamente você vai fazer desfruto da sombra dela, né? Muitas vezes é uma outra geração, é uma outra família que vai morar naquela casa. Às vezes você vai mudar de cidade, mas aí você vai levar a árvore com você? Né? Não, aquela árvore vai gerar frutos, vai gerar sombra, vai gerar sei lá o que, para quem estiver ali perto, né? Então muitas vezes a nossa passagem nos processos que a gente já viveu, em lugares que a gente vive, a gente passa, a gente constrói, a gente ensina, aprende e a gente segue. Como é que eu li esses dias? Serve e segue.
A gente tem que servir e seguir. Mas é por isso que eu te falei que líder que não forma outro líder não é líder. Muito lindo. Então, na BPW, né, eu junto com a Sueli é fundadora, o mérito é dela, Sueli Batista, e eu como cofundadora, mas sempre junto, desde do primeiro bate-papo. Desde a primeira, assim, vamos falar de BPW. Eu estava junto e sigo até hoje. Então, nós fizemos toda uma construção, deixamos nosso legado e isso segue. Sim. Né? É claro que hoje somos, né, temos esse trabalho, somos, né, do Conselho Superior, então a gente está sempre acompanhando, mentorando, mas você vê que ela está pulsante. Então, hoje, eu estou aqui nessa função, né, de fundar o Conselho, mas daqui 30 anos, daqui 20 anos, nossa, ele vai estar prosperando exatamente, você vai deixando os seus frutos, os seus legados. E a história da associação comercial é muito interessante porque eu, né, enquanto jornalista, junto com a Sueli, fizemos a história do centenário da associação. Então, nós escrevemos a história. Então, eu conheço com riqueza de detalhes quando tudo começou, a evolução da tecnologia, de tudo. E eu vejo, inclusive, aquela exposição que tem lá, nós que fizemos lindo, também. Vamos buscar fotos, restaurar fotos. E hoje a gente entende que depois de 112 anos, está caminhando, né, com essa abertura que o próprio presidente deu de colocar um conselho da mulher lá dentro, que tem uma mulher também, que a mulher tem essa voz, né, de fazer parte daquela galeria que nunca teve. Então isso é muito legal, a gente ver essa construção, a gente prosperando nesse sentido, né? E outra coisa que eu trabalho muito também, que eu falo muito, Vívia, é a união. Eu percebo que nós mulheres precisamos de unir mais, precisamos de unir muito, porque muitas vezes, quando a mulher ela está subindo, seja num cargo público, ou na ascensão profissional, ou mesmo institucional, muitas outras começam a buscar o defeito, buscar o erro e potencializar isso. E ninguém é perfeito. Então, não, nós temos que ter um olhar do que aquela pessoa está fazendo de bom, do que ela está fazendo de melhor, do que nós podemos contribuir. Porque se a gente fizer assim, a gente vai realmente ter o nosso espaço, a gente vai conquistar a nossa igualdade tão que a gente busca, que a gente pretende, porque eu deixo isso muito claro também. Não trabalhar, não querer ser melhor nem maior do que ninguém, principalmente os homens. Não, é igualdade. Mas por que busca igualdade? Porque nós ficamos no rodapé da história por séculos e séculos, sim, né? Então nós começamos, a mulher foi pro mercado de trabalho agora na década de 80, nós estamos falando de poucos anos, não estamos falando de 100, 200, 300 anos. Então nós precisamos de ter esse olhar atento da igualdade, do nosso espaço, mas nunca da superioridade. Um exemplo muito claro disso, para as pessoas entenderem o que é a igualdade do ser humano, de homem, de mulher, de mulheres, é a ave. Você já viu uma ave voar com uma asa só? Você já viu a asa? Não, então a gente tem que estar com as asas equilibradas para alçar altos, grandes voos. Eu tenho uma frase, Marisa, que eu acho que faz muito sentido. Onde não puder ajudar, não te demores, né? Então eu vivo isso na minha caminhada, assim. Gente, isso é em grupo de WhatsApp, isso é em projeto, isso é em lugar que eu sou convidada para participar ou ir. Se eu não puder colaborar, eu também não vou atrapalhar, né? Se eu não puder, é o movimento que a pessoa está fazendo, né? Agora mesmo estava ali parada, me mandaram um outro movimento que está acontecendo de um outro grupo, bem legal, de fora, inclusive. Aí eu dei uma olhada, eu falei, nossa, que legal, tem isso, tem aquilo. E aí eu não sei igual que era a intenção, às vezes, da pessoa me mandar, eu falei assim, que bacana, gostei. Falei, vou até seguir, vou conhecer aqui, não é do nosso estado, de fora, achei legal, achei interessante. Então, assim, muitas vezes é muito de acordo com... Mas é aquilo que eu sou pequenininha que eu faço no grande, né? Se eu, enquanto dentro da minha casa, dentro do meu bairro, eu não conseguir olhar que cada pessoa tem sua qualidade, que cada pessoa pode somar, eu acabo levando isso para onde eu vou, né? A gente fala que o dinheiro, o sucesso só potencializa aquilo que a gente já é, né? Por dentro. Então, eu preciso entender isso primeiro. Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tenho essa síndrome de ficar dificultando, antes de entender, sair julgando a mulher, sim, né? Então, é sobre a outra pessoa. Então, todas as vezes e pelo menos assim que eu entendo, quando chega uma pessoa aqui meio ressabiada, sabe, comedida, aí eu vou conversando, vou entendendo, vou trazendo a pessoa, e depois a pessoa, no momento, ela fala assim, ai, eu fiquei meio assim, de perguntar, ou então eu achei que era muito difícil, ou muitas vezes a gente não tem controle de tudo. Isso é uma coisa importante para falar em movimento, e tem que ser falado. Gente, a gente
tá à frente de um movimento, aqui o Conexão é um movimento de 50 e poucas mulheres, 60. O Conselho da Mulher tem lá as associadas, mas tem as que estão mais próximas, assim como os outros movimentos. Muitas vezes você teve contato com uma ou duas pessoas de um movimento e tem uma visão distorcida sobre as coisas. A gente precisa entender a fundo as coisas. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu não vou falar do que eu não conheço. Então eu preciso entender, eu preciso ver, eu preciso vivenciar a experiência para poder ter a minha própria percepção sobre. Mas aonde não puder ajudar, não te demores. Sim, mas tem assim muita falta de empatia, né? É justamente isso. A incompreensão é muito grande. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e até o slogan, né, que a gente está usando este ano, não é um slogan que vai ficar na gestão toda, porque a gente vai evoluindo, vai mudando, vai acompanhando. Mas a Dulce Magalhães, ela foi uma palestrante, uma pessoa brilhante, que ela passou por esse plano aqui por um curto período, mas deixou também um legado muito grande. E eu tenho uma frase dela para mim que é: sozinhas podemos pouco, juntas podemos muito, mas unidas podemos tudo. Verdade. Então, assim, não é uma utopia minha, é um desejo. Eu trabalho muito para isso, pela união das mulheres. Sim. Tem pessoas que falam para mim, mas isso é utopia. Não é utopia. Isso eu trabalho para isso porque eu acredito. Então, por onde eu passo, eu levo isso. Justamente isso, pra gente se unir. E que nem eu vejo hoje, vive uma coisa tão bacana que tá acontecendo, né, no Conselho da Mulher. Eu sempre falei, nós temos que estar unidas. Então, quando eu convidei, né, você para estar conosco, né, você é do movimento da Conexão. Então, você tem um movimento de mulheres, o seu movimento não concorre com o conselho, você foi lá pra dentro, isso é muito legal. A Kátia Arruda, que tem um movimento, né, dela, da Mulher Potência, ela tá lá dentro com muitas mulheres da Mulher Potência, a BPW tá lá dentro com muitas associadas. Então, essa união, a gente não concorre, a gente une, e isso é muito importante. Então, as mulheres têm que entender cada vez mais. E esse apoio, eu não digo nem ajuda, eu nem gosto muito dessa palavra ajuda, eu gosto mais da palavra apoio, embora é sinônimo, né, praticamente. Mas é esse apoio da gente empoderar, porque as mulheres às vezes elas não sabem do que ela tem dentro dela, do que ela pode colocar para fora, do que ela pode se potencializar na sua vida pessoal e profissional. E como eu te falo, lá a gente foca no profissional, foca na mulher empresária. Sim. Mas isso não é desassociado da vida pessoal. Exatamente. Então é uma missão assim, pra mim eu carrego isso como uma missão de vida, empoderar mulheres, apoiar mulheres. Isso assim, eu descobri essa minha missão há muito tempo e eu trabalho bem assim focada. Isso me deixa bastante feliz, que muitas pessoas falam, mas o que você ganha com isso? Eu falo assim, eu ganho assim uma liberdade de alma, de alegria, de poder fazer esse apoio, de poder estar nessa rede, de poder contribuir com essa transformação de vidas, porque a gente contribui. Porque eu tenho assim depoimentos assim, muitos assim como você, eu tenho certeza, de pessoas que você nem imaginava, te dar um depoimento do tanto que aquela tua palavra, tua ação, o seu movimento transformou e mudou a vida dela. Isso pra nós é algo que você já super valeu. Falou, nossa, isso é isso que valeu a gente... Valeu o movimento, né? Valeu a vida. Exato. E aí eu uso muito isso. Eu não sou uma pessoa centralizadora, eu trabalho bem com a minha equipe, com a minha diretoria, e eu sempre gosto de falar muito. Eu não sou também muito favorável à palavra aprendizado, eu sou muito favorável à palavra troca, contribuição, porque eu não me permito ir num lugar só para aprender. Eu tenho que contribuir também, você entendeu? Então é uma troca. Então lá no conselho a gente está trocando, aqui nós estamos trocando, o tanto que eu aprendi com você, o tanto que eu creio que eu esteja contribuindo com a minha vivência. Então isso é gratificante. E volta a falar no início da nossa conversa, como você colocou muito bem, não importa o tamanho do seu negócio, não importa se você está começando ali, se você tem um negócio pequenininho ali dentro da sua casa, não importa se você é uma grande empresária, você entendeu? É a troca, porque todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para contribuir. Verdade. E todo mundo tem algo para aprender. Então eu acho essa conexão fantástica. Essa palavra nunca teve assim tão em vogue, tão importante das pessoas entenderem o significado verdadeiro da conexão, né? Que é essa interação, essa troca. Então isso é fantástico. Teve uma historinha bonitinha, falando em troca, né? Falando em aprendizado mútuo. Eu gosto dessa palavrinha também. Teve uma vez que veio uma moça aqui e aí a gente estava fazendo um treinamento interessante e tal, e aí ela foi fazer um lançamento do produto dela na casa de uma colaboradora dela, uma parceira dela, e aí eu fui visitar, né, assisti-la, né, ela sempre estava vindo aqui e tal, assistindo as coisas, e aí ela me convidou, e aí eu fui, e eu achei muito interessante quando eu cheguei lá, Marisa, ela entrou com um copo vazio, entrou com um copo de vidro, assim, todo vazio, aí ela fez assim, bem na entrada, ela falou, gente, eu peço que todos vocês esvaziem os copos de vocês. Aí
tinha gente que ficou meio até achando estranho, porque não tava com o copo na mão, outros estavam, né? E aí não tinha entendido o que ela queria trazer, que analogia que ela estava trazendo do copo vazio. Ela falou, o que é o copo vazio? Ela falou, não é o copo que vocês estão pegando, é vocês, é sobre vocês. Quando a gente vai a algum lugar ouvir alguém, né, ou conhecer algo novo, eu preciso estar com o meu copo vazio, porque senão, se eu vou num lugar com o meu copo cheio, qualquer informação que vier, seja ela útil ou não, ela não vai ficar nem um pouquinho, né? E aí, aquilo, quando ela entrou já com aquele copo e falando sobre a analogia da gente estar disposto a ouvir, entender, filtrar aquilo que me serve, o que não me serve. Sim. Então eu sempre falo assim, aí às vezes as pessoas falam assim, você vai em tal lugar? Eu falo, não, hoje não vou, porque hoje eu tô cheia. Hoje eu não tô legal para estar lá. Então, se você não estar bem para ir a algum lugar, né? Muitas vezes a gente recebe muito convite para isso, convite para isso. Convite, se a gente for atender todos os convites, não dá, a gente acaba assim, e muitas vezes acontece da gente não tá realmente no momento bom para receber, mas se a gente vai, a gente tá de coração aberto, com os copos vazios, pra gente receber, entender, filtrar, entender onde eu posso agregar aqui, ou o que eu posso levar daqui pra minha jornada. Exatamente. E é bem legal a gente estar aberto, né? Quando eu recebi o convite, quando eu conheci a Samantha lá com a Daniele Coelho, no movimento do Chá com Elas, que a Daniele fazia. O movimento dela também tá dentro do conselho, né, da Dani. E aí, que legal essa... eu fui no movimento da Dani eu conheci a Samantha, sentei do lado dela, a gente começou a conversar. E aí ela me convidou para ir um dia no Café com Benefícios, e aí eu fui e me senti muito ambientada, extremamente ambientada, me senti muito bem acolhida, gostei muito da dinâmica. E eu falei, gostei, vou ficar aqui. Gostei desse local, me senti acolhida, me senti bem, me senti confortável. E a partir daquele momento, daquele movimento ali, que a gente foi indo, quando, né, surgiu a história do conselho, eu falei, cara, que legal, eu não sei se eu vou conseguir ser tão presente, mas o que eu puder ser contribuição, ser presente, mas eu sempre falo para as meninas, vai lá, me conta, né, traz para mim o que tá acontecendo. E é sobre isso, porque são muitas mulheres que precisam, Marisa. Sim. São muitas. Então você, mulher, que tá assistindo a gente agora, que tá conhecendo esse movimento do conselho, entre em contato, chama aí vamos deixar aqui na legenda todos os Instagrams lá, para você entrar em contato, telefone de contato, vai visitar, tira você mesmo suas próprias percepções. Exatamente. Não precisa ficar ouvindo o que eu tô falando, o que a Marisa tá falando, não, vai lá tomar um café, vai conhecer, vai entender. Eu sempre falo assim, venha, conheça, se fez sentido, fique, se não faz sentido, tá tudo bem também, mas não deixe de movimentar, não deixe de procurar. Também Vivian, que as pessoas, que as mulheres, né, principalmente, têm que ter esse entendimento, assim como você faz parte do movimento da associação comercial, como Sim. você falou, você participa pouco por conta que você tem uma agenda também muito corrida, outros compromissos e tudo, mas não importa, o importante é você estar nesse movimento, você Sim. fortalecer esse movimento, você fortalecer o movimento do associativismo, você fortalecer o movimento do conselho, da associação, porque quando a gente vai buscar as melhorias, a gente busca pro um todo. Sim. Então, tipo assim, hoje, né, se fala demais na reforma trabalhista, na reforma tributária, principalmente, né, que é muito importante. Muitas mulheres nem sabem o que vai impactar no seu negócio. Não, mas se você vende o A, você vende o B, você vai fazer assim o assado, você tem um impacto muito grande. Não, mas é um assunto que eu não quero saber. Tá, mas tem alguém que tem que saber por você, que tem que buscar essa resolução, essa informação Sim. e não deixar a coisa acontecer sem você ter ali um olhar importante e com conhecimento para aquilo. Então a associação faz isso, ela tem a área jurídica, contábil, papapá, para estar trabalhando isso. Mas se você chega lá e fala assim, eu represento 10 empresários, espera um pouquinho, então você não representa nada. Então, que voz você tem? Então, eu falo que é importante esse movimento de você engrossar a fila, de você estar ali, que mesmo que você não é presente, você está participando desse movimento Sim. que busca benefícios para os negócios de maneira coletiva. Sim. Nem sempre são visíveis como a reforma tributária, você não vê ali, a olho nu, mas ela impacta de uma tal forma no seu negócio que o resultado muda, né, como falo da água para o vinho, de uma forma para outra. Então, isso é um trabalho que a associação faz. Através da associação, obviamente, o conselho está inserido nisso. Então, é muito importante a gente dar força, a gente dar voz para esses movimentos. Mesmo se não pode participar, tá ali junto, acompanhando Sim. como você faz. E eu vejo essas conexões, né, importantes. Eu faço parte de vários movimentos, claro que não dá para estar presente em tudo,
mas também mostrando o que cada mulher faz. Por exemplo, nós temos lá no conselho, né, também não é um grupo tão grande, a gente tem mais ou menos como você aqui, umas 60, 70 mulheres, e nós precisamos falar sobre a nossa história. Então, hoje nós estamos entrando num momento, assim, bem legal do conselho, que a gente vai estar lançando agora semana que vem, no dia 17 de setembro, um projeto chamado Empresária de Talento. Nossa, gente, mas quem são essas empresárias? É você, sou eu, é você que está nos assistindo, é você que pode vir a participar, é você que pode se tornar uma mulher formal para contar suas histórias. Então, assim, muitos perguntaram, quem que vai vir de fora? Ninguém. Não vai vir de fora. Nós temos ali muitos talentos e cada um com a sua história. Uma que tem 40 anos de mercado, uma que acabou de iniciar o mercado, uma que mudou de negócio. A gente vai poder contar, inspirar, falar. Então a gente está assim, com muita expectativa com esse novo projeto que vamos, né, iniciar no dia 17 de setembro, de mostrar essas mulheres, de mostrar ali dentro do próprio conselho. Então, Marisa, mas não é uma tarefa fácil. Mas o que é fácil? Mas é tão gostoso, né? Então, o processo é muito bom, né? Exatamente. Então, dentro de todo o trabalho que nós fazemos ali, desse empoderamento, de apoio, de buscas coletivas, nós também damos essa visibilidade. E fora isso, tudo que a gente vê em relação a mulheres, as políticas públicas, os eventos e por aí vai, você entendeu? Assim como você que está sempre convidando para vir nas feiras que você promove, são oportunidades de conexão, são oportunidades de fazer negócios, está ali dentro, então a gente está sempre oportunizando a mulher a isso. E assim, eu gostaria muito, Vivian, de deixar aqui bem claro para todas as mulheres que têm o seu negócio, independente do tamanho, como eu já falei, negócio pequenininho, uma MEI, até uma mulher que tem um negócio gigante, que venha somar conosco, que venha se associar à associação comercial, que venha somar no conselho. E pode muito estar ouvindo a gente, mas eu não sou formal, eu queria participar. Venha também. Vem para você aprender. A associação comercial, ela tem uma parceria com o Sebrae lá dentro mesmo da associação, para poder orientar toda a formalização. Então assim, o nosso propósito mesmo é acolher, é empoderar, é apoiar essas mulheres. Com certeza, gente, é um time muito bacana, viu? Eu vou falar por mim. Eu, logo que eu entrei na associação, eu tive uma dúvida bem simples, que parecia muito boba até. E aí eu mandei mensagem pra moça que faz a minha contabilidade, ela tava na correria na época, ela vou ver pra você depois, e eu queria, na hora, eu tava muito ansiosa, querendo resolver. E aí eu entrei em contato, né? E aí eu falei com as meninas lá e elas, Vivian, faz assim, entra em tal lugar, tal, pelo WhatsApp ali mesmo. Eu falei, tá bom, peraí, deixa eu tentar aqui. E aí eu consegui resolver, mas foi uma coisa assim de 10 minutos, ela me tirou a dúvida ali na hora, e eu já consegui entrar, já consegui resolver, e eu achei o máximo isso, porque eu falei, gente, eu tava aqui desesperada por uma coisa que é boba, porque muitas vezes a gente tem esse negócio, mas é uma dúvida boba, não vou incomodar a pessoa, é boba pra pessoa, pra você tá assim, te tirando a noite, né, te às deixando vezes também angustiada. Você acha que é boba, mas aquilo lá você tem que compartilhar. Eu sempre falo que nós temos que compartilhar sim, porque a sua dúvida pode ser Sim, exato. E aí é muito interessante, porque quando as meninas chegam aqui pra mim também, elas chegam assim, ai, aqui tem um negócio que eu... Não, mas depois eu falo, não, fala. O que você precisa? Fala, porque muitas vezes é isso que você tá falando que tá impedindo as outras coisas. E de fato, às vezes é uma situação simples que eu falo, não, mas isso daqui, sabe o que você faz? Você entra aqui nesse site, ou então você liga nesse número, ou então você passa ali. Nossa, era só isso, né? Eu tenho umas mentoradas que vêm muito engraçadas, uma coisa simples. Eu falo, não, é só isso. Então, se você não fala, eu falo, gente, a gente é muito intuitiva, a mulher, ela tem o seu sentido, mas a bola de cristal ainda não tá funcionando, Marisa. Ainda não. Eu falo para as meninas, a bola de cristal ainda ela não é 100%, né? Eu brinco, se vocês não trazerem as dúvidas, se vocês não informarem as situações que acontecem entre vocês, a gente não consegue dar um bom direcionamento muitas vezes. A gente não consegue, porque muitas vezes não é sobre nós, tem coisas que dentro do Conexão eu não consigo resolver, mas aí eu falo com uma pessoa, eu falo com outra pessoa, né? Exatamente, você tem cada um na sua área. A bola de cristal ainda não tá funcionando. Lá tá, a bola de cristal tá funcionando. Não, mas é bem isso mesmo, porque eu falo assim, desse apoio, porque a gente tem um grupo para trabalhar, né? Como você bem lembrou aqui, uma associação centenária, um conselho que agora foca só na mulher. Então, quais são as necessidades? O que está te incomodando? O que você está precisando de apoio? Como a gente já colocou aqui essa parte financeira. Eu fiquei assim muito feliz quando terminou a reunião.
Ninguém foi embora antes. Falei, Muito Jesus, legal. esse assunto financeiro, ninguém foi embora antes. E uma empresária já bem conceituada, de muito tempo, eu falei assim, Marisa, o que eu aprendi aqui quer dizer, é a pessoa que você passa para sua contabilidade, pro seu departamento ali, mas você não entende do seu negócio. A partir do momento que você entende, a coisa muda, a cabeça muda, amplia. Muda mesmo. E aí é para isso que nós estamos lá. Claro que nós gostamos de festejar, porque a mulher gosta disso, né? Fala que a gente gosta, no encontro anterior, nós levamos aquela plataforma de vídeo, de fazer foto, da gente se confraternizar. Nós gostamos, nós precisamos desse contato, isso faz parte, porque nós, como você falou aqui, né, falamos, somos falantes, temos essa necessidade de falar uma com a outra, mas é tudo com muita seriedade. Sim. É tudo muito com foco no empreendedorismo. Então isso é muito legal. Então é uma pegada bem diferente, né, pra gente ter esse foco, mas sem perder aquilo que a gente gosta de fazer, Com né? certeza. Do nosso encontro, da nossa... Porque não poderia ser tudo online, ser tudo por WhatsApp, não. Os encontros presenciais, todas as terças-feiras de cada mês. Então, a gente já tem o calendário do Sim. ano, então é bem bacana. Ó, gente, o empreendedorismo, como a gente disse na segunda-feira, na roda de conversa, ele não precisa ser solitário e ele não precisa ser pesado. É muito interessante falar sobre isso, né? A gente via muito aquela figura do homem, né? Era muito comum, até em filmes antigos, você falar assim, é que eu cheguei mais tarde, que eu tive uma reunião de trabalho. Era bem comum, até nos filmes mais antigos. Esse dia eu tava assistindo os filmes antigos, o marido sai, né, do trabalho, a mulher tá em casa, figura antiga. Tô trazendo para um cenário antigo, né? E aí ele, na hora que eu tive uma reunião de trabalho, porque meu chefe estava, eu tive que ir lá fazer um social, e isso daí que era feito lá, e é divertido, porque você tá ali conversando, bebendo, comendo e se divertindo também, mas também falando de negócios. E hoje, trazendo para um cenário atual nosso, esses movimentos de network, eu sempre falo para as meninas também, eles são extremamente necessários. Isso, que eu trabalho no gestão de atividades e tempo, eu falo, coloque na agenda de vocês o seu movimento de network, o seu movimento de conexão. Isso precisa estar na sua agenda. Da mesma forma que precisa cuidar do seu financeiro, cuidar de você, cuidar da tua relação com teus clientes, você precisa cuidar do teu network. O teu network, ele precisa estar na tua agenda, você ter pelo menos uma vez por semana que seja uma atividade voltada para o seu network. Se a sua vida é às vezes os seus papéis, muitas vezes na sua vida pessoal, às vezes você, mulher, não tem esse tempo. A gente entende a realidade de muitas mulheres que são mães solos, né, que não tem rede de apoio. É difícil para elas, às vezes, ir numa reunião uma vez por semana. Mas se você não pode uma vez por semana, uma vez por mês. Exato. Se organiza. Eu falo aqui para as meninas, a gente tem 2 encontros mensais aqui, né, Marisa? E eu falo, se não puder vir em 2, vem em 1. Sim. Já se organiza, você tem a data antes, o que você vai fazer? Vê alguém para ficar com teu filho, vê alguma vizinha, vê uma família, isso. Sabe por quê? Porque esse momento ele é seu, mulher. Sim. Você já viu um homem indo em roda de negócio levando menino? Não leva, ele arruma alguém ficar. Você nem pode levar, porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou ter um lugar para deixar a criança. Não, nem pode, porque aquele momento é seu. Então a mulher tem que entender que aquele momento é seu. Exatamente. É seu pessoal e é seu profissional. Você tem que ir ali e se entregar. Valorizar esse momento, né? Você fala do network, é tão importante isso. Nós trabalhamos, né? Nós começamos todos os nossos encontros com network. Quando eu fui presidente da BPW, acho que foi 2013, 2012, por aí, nós tínhamos um projeto de network. Naquela época o network estava assim, começando, era uma coisa que pouco se falava. Então eu trouxe uma especialista de fora para ensinar a mulher a falar em pouco tempo. Olha só, como que a gente já é avançada, né? Sim. Hoje que se fala no pitch de negócio, nós estamos em 2012. Então, para você poder falar do seu negócio em 1 minuto, 2 minutos, não passar disso, porque se torna cansativo, prolixo, e fazer o networking. Então, eu lembro desse projeto, não me lembro o nome agora exato, que tinha um custo para isso, que você convidava empresários, e essa troca tinha um custo para você estar naquele ambiente. E hoje a gente promove isso gratuitamente, faz parte dos nossos movimentos. Então é algo que cresceu tanto e deu tão certo que você falou algo extremamente importante. A mulher tem que se programar para pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês que seja, participar dessas rodas de network. E nos nossos encontros, exatamente todos os meses nós começamos com network. Interessante, Vivian, porque nós marcamos às 18h30. Tudo é programação. Não é nada que vai falar assim, vou fazer amanhã. Não, já temos o calendário até dezembro, tudo direitinho para você se programar. Óbvio que você sabe que nós temos trânsito em Cuiabá, você tem o seu trabalho, então a gente recebe as mulheres com um coffee break justamente porque tem que sair direto do trabalho, da casa, e já ir para lá e ninguém pensa com fome, né? Eu sempre falo. Verdade. Com fome você não pensa.
E no começo, alguns me perguntavam assim, que horas que vai começar? Eu falava assim, já começou. Pontualmente, nós começamos, somos extremamente pontuais, 18h30, pontualmente nós começamos. Sim, nós começamos com networking. Você não está ali para tomar um café, sentar e ficar quietinho no canto, não. Você está ali se interagindo, fazendo seu networking. E cada um aproveita o espaço da melhor forma possível. Então, para você entregar seu material, seu cartão, ou só bater um papo, ou falar do que você faz, ou procurar pessoas da áreas afins, mas assim, você tem 30 minutos exatamente para fazer o networking. Então nós oferecemos isso, então nós começamos pontualmente às 18h30 com o network, dando essa oportunidade da mulher que só pode participar lá, ou que só tem essa facilidade de ir lá, de fazer essa interação. Mas eu faço online. Mas voltamos aqui no presencial, tem outra pegada, né? Com certeza. E aí, às 19 horas, nós começamos, né, a parte da formalidade, com as oficinas, enfim, é todo esse roteiro que nós temos a cada reunião, mas com segurança, com estacionamento, com esse acolhimento, e assim, abrindo, né, para que todas possam falar dos seus negócios, dentro tudo do cronograma pré-elaborado, pré-falado. Eu coloco sempre nos nossos grupos, né? Você participa do nosso grupo, você acompanha. Se alguém quer deixar algum recado, falar de algum evento, de alguma coisa, porque a gente vai cronometrar o tempo. Se tem 10, é um tempo determinado. Se tem 5, é outro. Se tem 20, é outro. Se tem uma, é o outro. Então a gente faz tudo assim programado para poder não terminar tarde, para poder todo mundo curtir aquela noite, poder voltar no próximo mês e feliz e sabendo que vai agregar muito na sua vida, no seu negócio. Com certeza. Entenderam, né? Acho que o recado ficou bem dado aqui. Ficou dado o recado aqui, Carla? Você que está acompanhando aí. Eu quero agradecer, Marisa, já aproveitar aqui essa fala, agradecer pela tua disponibilidade de ter vindo aqui, de contar a tua história, de trazer um pouco um pouco, né, gente? De tudo do trabalho que você faz, que é tão grandioso, e por estar nessa pegada, de não ter cansado, de não ter desistido, porque não é fácil. A gente sabe que essa jornada, ela não é fácil. A gente estava conversando ontem sobre isso aqui. Às vezes a gente tem vontade de desistir, às vezes tem coisas que faz a gente dar uma... Desistir não, mas a gente cansa um pouquinho. Algumas situações acabam sendo um pouco cansativas, mas existem tantos outros, né? A gente tem que olhar para o caminho e ver tudo que é aquilo que já foi construído. Eu tenho certeza que tudo que foi construído, toda a tua entrega e todo o teu legado até aqui, ele é imenso, né? Ele é muito maior do que isso que você está falando, eu tenho certeza disso. E eu quero agradecer e muito obrigado por ter trazido muito conhecimento pra gente. E tamo junta, você sabe, né? Sim, precisamos, estamos por aqui. Eu quero também agradecer esse convite, né? A confiança, né, de me colocar aqui para falar, e você fazer parte também desse movimento, você entender o que é o Conselho da Mulher, você entender que a conexão está conectando lá, que está somando lá, e são assim pessoas que têm, realmente eu falo assim, que é uma evolução já bem avançada, que tem esse entendimento. Então isso é muito bacana, essa evolução da união. Então isso é muito bacana, isso é muito legal. Da mesma forma, você pode contar comigo sempre aqui no seu movimento, presencialmente ou não, no tudo que a gente pode contribuir, porque as mulheres têm que estar unidas e para contribuir para o crescimento cada vez mais, né? Claro que no meio da jornada a gente tem isso que você falou, né? Uma hora você pare, meu Deus, é tanto julgamento, é tanto contra, mas desistir é uma palavra que não faz parte da minha vida, que não faz parte do meu vocabulário. A gente dá aquela refletida, fala, pera um pouquinho, né? Para aí, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos seguir. E aí você se fortalece muito mais e busca, assim, refletir muito mais. E a gente segue, sim, na nossa missão, que é muito gratificante. Eu sempre falo que é muito trabalhosa, mas da mesma forma extremamente gratificante e prazerosa. Então a gente segue, assim, eu sigo com muito amor. E o que faz a diferença é exatamente isso. É a gente pertencer àquilo que nós estamos fazendo e fazer uma entrega com muito amor e muito profissionalismo. Não dá pra fazer mais ou menos. Eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer porque, né, eu fui convidada, então não posso perder isso. Não. Você tem que se entregar com o seu melhor, a sua entrega tem que ser sempre maior do que a expectativa, claro, com erros e acertos, mas sempre muito mais acertos. E o que você errou, você tem a oportunidade de no próximo mês melhorar, no próximo dia, na próxima hora, e sempre com muito amor, com muita determinação. Empoderar mulheres, apoiar mulheres e ver esse crescimento junto nessa união. Eu também te agradeço. Quero deixar o convite aqui a todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, que venham participar. O meu Instagram, pode deixar? Falar, claro. Meu Instagram, né, o @marisa com z.bazo, B-A-Z-O.
com Z também, um Z só. Então pode entrar em contato, falar lá no direct comigo, que eu dou todas as informações, que eu te convido. E se você tiver disponibilidade, né, de participar conosco para conhecer a nossa reunião, vai ser no dia 17 de setembro, às 18h30, no auditório da Associação Comercial. Venha lá para você conhecer um pouco mais do nosso conselho, desse projeto, né, que nós estamos iniciando, que é Empresários de Talento. Só fala comigo, só me avisa antes, né, no direct, pra gente poder colocar um coffee bem... Gente, é um coffee delicioso, um coffee bem para atender a quantidade de pessoas, né, para não ter aquela surpresa de a gente fazer para uma quantidade, ter outra, que a gente gosta de atender muito bem, sempre com esse carinho, sempre com esse acolhimento. E muito obrigada pelo convite e sigo à disposição. É verdade, gente. Gratidão, conselho, gratidão, associação, gratidão, conexão delas, gratidão, Deus, gratidão do Farias por sempre deixar tudo organizadinho aqui pra gente, e Carla, que tá sempre aí dando suporte aí e nos gravando aqui, nos acompanhando. Gratidão. Também agradeço a você, a minha diretoria na associação, a diretoria do conselho, minha sócia Sueli Batista, que está sempre comigo nas jornadas, e a todas as mulheres que acreditam no nosso trabalho. E muito obrigada por dar voz a essas mulheres e hoje ser a minha voz aqui. Uhul!